Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na situação da Ucrânia. A guerra por lá está se intensificando em várias frentes ao mesmo tempo. Estamos falando de ataques à infraestrutura de energia, batalhas pesadas no fronte e, claro, toda a complexidade das negociações diplomáticas. E para ter uma ideia do ritmo frenético, olha só esse número. Nas últimas 24 horas, fontes indicam que foram trocados quase 400 drones e mísseis entre Rússia e Ucrânia. É um volume impressionante. Então, essa quantidade enorme de ataques já mostra uma coisa. Existe uma estratégia muito clara dos dois lados. O foco é atingir e paralisar a infraestrutura do oponente, bem longe das linhas de frente. E o interessante é ver como esses ataques são um espelho um do outro, sabe? É quase um toma lá, dá cá estratégico. De um lado, a Rússia mira na infraestrutura de gás e eletricidade para complicar o inverno ucraniano. Do outro, a Ucrânia foca nas refinarias e subestações russas para cortar o combustível da máquina de guerra. Olhando para o lado ucraniano, o resultado desses ataques russos é bem sério. Empresas estatais como a Naftogás e a Ukrenergo já relataram danos. Isso leva a apagões rotativos e um apelo geral para economizar energia. Tudo isso com o inverno batendo na porta, o que deixa a situação ainda mais tensa. E a resposta da Ucrânia vem na mesma moeda. Drones ucranianos têm ido fundo no território russo, atingindo alvos que são, bem, o coração da logística e da economia de guerra da Rússia. Estamos falando de refinarias, subestações elétricas que afetam ferrovias importantes e até depósitos de combustível na Crimeia. Bom, saindo um pouco dessa guerra de infraestrutura, vamos agora para o campo de batalha mesmo, para a linha de frente, onde vimos um confronto terrestre bem significativo. As fontes relatam que o inimigo, no caso a Rússia, tentou um ataque mecanizado em massa. A intenção era bem clara: avançar e capturar vilarejos estratégicos. Só que o plano russo não deu certo. E o relato ucraniano mostra uma defesa tática muito bem executada. Primeiro, eles anteciparam o movimento, detectando equipamentos russos escondidos. Depois, com o reconhecimento aéreo, confirmaram as posições. E aí veio a destruição, com artilharia e drones FPV neutralizando a coluna. E o resultado disso tudo é o que esse número representa: 22. Foram 22 veículos blindados russos destruídos, confirmados, em um único confronto. É uma perda gigantesca para uma única operação. Mas como a gente sabe, essa guerra não acontece só no campo de batalha, né? A arena diplomática é tão ou mais importante. E falando nisso, teve a reunião do grupo de Ramstein, que é onde os aliados se juntam para coordenar a ajuda para a Ucrânia. E olha, saíram de lá compromissos bem importantes. A Noruega entrou com 600 milhões de dólares, a Holanda com mais 106 milhões. O Canadá e a República Tcheca também anunciaram novos pacotes. Agora, tem uma pergunta no ar que pode mudar tudo. A questão é se os Estados Unidos vão ou não enviar os mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia. Isso está sendo discutido e, bem, seria um divisor de águas. Aparentemente, o Pentágono já teria até os planos prontos. Mas não é tão simples. A entrega inicial seria pequena, talvez de 20 a 50 mísseis. E para proteger a tecnologia, que é super sensível, talvez eles fossem operados por contratados americanos. É uma forma de tentar controlar o risco de uma escalada do conflito. Ok, então já falamos de infraestrutura, do fronte, da diplomacia, mas tem outra frente de batalha, uma mais silenciosa: a economia. E aqui os ataques de drones ucranianos estão fazendo um estrago real. Estima-se que eles já tiraram de operação cerca de 17% de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Isso é muita coisa. É um golpe direto no abastecimento interno de combustível e, claro, na receita que entra com a exportação. E o objetivo por trás disso, uma fonte do governo ucraniano disse a Reuters, e faz todo sentido. A ideia é criar escassez de produtos como gasolina dentro da própria Rússia. É levar a guerra para dentro de casa, tornando tudo mais difícil e mais caro para o Kremlin continuar a ofensiva. E a Rússia está numa sinuca de bico econômica. Por um lado, fica cada vez mais dependente de aliados como a China e a Coreia do Norte. Por outro, vê mercados importantes, como a Índia, começando a recuar nas compras de petróleo por causa da pressão americana. É um equilíbrio bem delicado. Certo. Com tudo isso na mesa, o que a gente pode esperar para o futuro desse conflito?
Olha, uma fala do Kirilo Budanov, o chefe da inteligência ucraniana, é muito reveladora. Ele disse basicamente que a Rússia já teria perdido essa guerra se não fossem seus aliados, como a Coreia do Norte. Isso mostra o peso dessas alianças. E isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. À medida que a guerra se arrasta, será que o futuro da Rússia está sendo decidido menos no campo de batalha e mais pelo preço cada vez mais alto das suas alianças? Fica aí a reflexão.